Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no canal. Hoje o papo é sobre um peso pesado da filosofia, Immanuel Kant. Um nome incontornável, né? Totalmente. Figura central ali da filosofia moderna, nascido lá por 1724, e que, assim, revolucionou tudo, né? Como a gente entende a realidade, conhecimento, a moral. Basicamente, ele encarou o desafio de tentar amarrar a ciência, que estava bombando na época, com aquelas questões humanas mais fundas, sabe? Exato. Uma tarefa monumental. E a nossa exploração hoje vai tentar ir direto ao coração das ideias dele. A gente vai usar como base um material excelente, que é a entrada sobre Kant na Stanford Encyclopedia of Philosophy. Isso, a ideia é tentar destrinchar o que tem de mais revolucionário no pensamento do Kant sobre como a gente conhece, sobre ética e até sobre a estrutura da realidade. É muita coisa. É denso, não vamos negar, a fonte é profunda, mas a missão aqui é trazer um pouco de clareza, né? Tentar uma análise que seja filosófica, claro, mas também didática o mais acessível possível. E a linha mestra que a gente pode seguir, eu acho, é como a ideia de autonomia humana, essa nossa capacidade de pensar e agir por conta própria, parece que costura toda a filosofia crítica do Kant. Perfeito. E ó, já que estamos começando essa jornada filosófica, fica aqui o convite, né? Sim. Se essa conversa sobre Kant te interessar, se despertar alguma coisa aí, considera curtir o vídeo, deixar um comentário e, claro, se inscrever no canal Aislan Bezerra. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo essas explorações. Valeu! Com certeza. Bom, então vamos lá. Um pouquinho de contexto sobre o Kant bem rápido. Ele viveu a vida inteira em Königsberg, que hoje é Kaliningrado, lá na Rússia. Veio de uma família simples, de artesãos, teve uma educação pietista, bem religiosa, focada na devoção pessoal e tal, mas parece que ele não curtiu muito essa pegada, sabe? Buscou refúgio nos clássicos latinos. É interessante isso, né? Porque essa tensão com o pietismo talvez já tenha plantado uma sementinha ali da futura ênfase dele na razão, na autonomia, em oposição à fé mais dogmática ou à autoridade externa. Faz sentido. Mas os valores da família, tipo trabalho duro, honestidade, parece que ficaram com ele. Na universidade, ele mergulhou fundo na filosofia, que na época incluía matemática, física. Era um pacotão. E teve a influência de um professor, né? O Martin Knudsen. Sim, crucial. Knudsen o apresentou as ideias de Newton. E isso foi um marco, porque aí começa a grande questão do Kant. Como compatibilizar essa nova ciência, a física newtoniana, com a filosofia. Depois de um tempo dando aulas particulares, ele virou professor na universidade, mas sem salário fixo no começo, ensinando uma gama enorme de assuntos. Exato. E aí, lá pelos anos 1760, ele começa a publicar bastante. E já dá para ver ali influências de filósofos britânicos como Hume, Rousseau, e um afastamento gradual daquela visão mais racionalista, Leibniz, Wolff, que dominava na Alemanha. Ele estava claramente buscando o próprio caminho. Entendi. Ele estava cozinhando algo novo. Exatamente. E essa busca toda vai desaguar no grande projeto dele, a filosofia crítica, especialmente na obra mais famosa, A Crítica da Razão Pura. E o que estava pegando na época para ele sentir necessidade disso? Então, o pano de fundo era uma espécie de crise dentro do próprio iluminismo. A ciência, especialmente a de Newton, era um sucesso incrível, né? Explicava o universo com leis mecânicas, tudo determinadinho. Sim, o universo como um grande relógio. Pois é. Só que isso criava um problemão. Se tudo é mecânico e determinado, onde fica Deus, a alma imortal? E talvez o mais importante para Kant, onde fica a liberdade humana? Sem liberdade, como a gente pode falar de responsabilidade moral? Parecia que a ciência estava meio que engolindo o espaço do humano, do espiritual, da moralidade. Exatamente. E aí Kant se propõe a usar a ferramenta máxima do iluminismo, a própria razão, para fazer uma espécie de demarcação de território. Ele queria mostrar que era possível, sim, ter uma ciência rigorosa e salvar essas crenças que ele via como essenciais, como a liberdade e a moralidade,
E tudo isso fundamentado na própria razão, sem precisar apelar para dogmas religiosos ou autoridades externas. Uma tarefa e tanto. E para isso, o foco dele se volta para a metafísica, mas de um jeito completamente novo. Ele não quer mais especular sobre Deus ou a alma do jeito antigo. Ele pergunta o que a gente pode conhecer antes de qualquer experiência usando só a razão pura. É o famoso conhecimento a priori. Ah, o conhecimento que não vem dos sentidos. Isso. A crítica da razão pura é, na verdade, uma investigação gigantesca sobre a possibilidade, as fontes, a extensão e, o mais importante, os limites desse conhecimento a priori. Ele tá, tipo assim, mapeando o que a razão pode e o que ela não pode fazer sozinha. E a grande sacada dele para resolver isso é a tal revolução copernicana, né? Essa é uma das ideias mais uau. É genial, né? Normalmente a gente pensa o quê? Que o nosso conhecimento tem que se conformar aos objetos lá fora, certo? O objeto tá ali e a minha mente tenta captar como ele é. Sim, a mente como um espelho. Kant inverte isso. Ele diz: e se for o contrário? E se os objetos tiverem que se conformar à nossa estrutura de conhecimento para poderem ser conhecidos por nós? Espera aí, como assim? Pensa na analogia com o Copérnico. Para entender o movimento dos planetas, Copérnico percebeu que era mais fácil se a gente considerasse que o observador, a Terra, estava se movendo. Kant faz algo parecido com o conhecimento. Ah, Ele sugere que a gente vai entender melhor o conhecimento se perceber que a nossa mente não é só um receptor passivo. Ela ativamente estrutura a nossa experiência. então não somos só, tipo, uma lousa em branco recebendo informação. A nossa mente participa da construção do que a gente conhece. Nossa mente impõe certas regras ou formas a toda e qualquer experiência possível, então a gente pode conhecer essas regras antes de ter qualquer experiência particular. Elas são as condições para ter experiência, entende? E quais seriam essas regras ou formas? Bom, Kant identifica duas faculdades principais. A nossa sensibilidade, que organiza tudo que a gente percebe no espaço e no tempo. Para Kant, espaço e tempo não são coisas que existem lá fora, independentes de nós. Não. Não. São as formas subjetivas da nossa intuição. São tipo os óculos através dos quais a gente percebe qualquer coisa. E, além disso, tem o nosso entendimento, que organiza os dados que vêm dos sentidos usando conceitos fundamentais, que ele chama de categorias. Categorias. Tipo causalidade e substância. Essas coisas. Isso. Causalidade, substância, unidade, pluralidade, são 12 no total. Para Kant, a causalidade, por exemplo, não é algo que a gente observa no mundo e depois generaliza, como Hume dizia. Não, é uma estrutura que a nossa mente impõe aos eventos para poder entendê-los como uma sequência ordenada. Nossa. Então a gente já sabe que todo evento tem uma causa, não porque a gente viu isso 1000 vezes, mas porque a nossa mente funciona assim. Basicamente, sim. É uma condição para que a experiência faça sentido para nós. Por isso, podemos ter essa certeza a priori. Kant tem uma frase que resume isso bem. Só podemos conhecer a priori das coisas o que nós mesmos colocamos nelas. A gente conhece, na verdade, as regras do nosso próprio processo de conhecer. Caramba. Isso leva direto para outra ideia central e bem polêmica dele, o tal do idealismo transcendental. Exatamente. É uma consequência direta dessa revolução copernicana. E o que diz essa tese, basicamente? A tese central é: nós, seres humanos, só temos acesso às aparências das coisas, aos fenômenos. Fenômeno é o objeto tal como ele aparece para nós, já filtrado e organizado pela nossa sensibilidade, espaço e tempo, e pelo nosso entendimento, categorias. E as coisas como elas são de verdade, sem o nosso filtro. Essas são as coisas em si mesmas que Kant chama de númenos. E a conclusão dele é radical. Essas coisas em si são, por princípio, inacessíveis ao nosso conhecimento teórico. A gente não pode saber como elas são independentemente da nossa forma de conhecer. Então, o mundo que a ciência estuda, o mundo que a gente vive e experimenta, é só o mundo das aparências? Dos fenômenos. Para o Kant, sim. É uma tese forte e que gerou e ainda gera muita discussão.
Existem diferentes interpretações sobre o que ele quis dizer exatamente com isso. Tipo, tem gente que interpreta como se fossem dois mundos distintos. O mundo dos fenômenos, que a gente experiencia, e um outro mundo, o númenico, das coisas em si, totalmente separado e incognoscível. Outros preferem uma leitura de dois aspectos. Existe um único mundo, mas a gente só acessa o aspecto fenomênico dele, como ele nos aparece. O aspecto númenico, como ele é em si, a gente não pega. Ok. Independentemente da interpretação exata, qual a grande consequência disso tudo? Para que serve essa distinção fenômeno-númeno? Bom, a consequência prática é gigantesca e tem dois lados. Primeiro, o conhecimento científico, aquele baseado na experiência e nas leis da natureza, fica restrito ao mundo dos fenômenos. A ciência pode conhecer o mundo como ele nos aparece, o mundo estruturado pelo espaço, tempo e pelas categorias como causalidade. Ela tem o seu domínio e ele é legítimo, mas é limitado a esse domínio fenomênico. Certo. E o segundo lado? O segundo lado é o pulo do gato. Ao limitar o conhecimento científico aos fenômenos, Kant abre espaço para outras coisas. Coisas sobre as quais a ciência não pode dizer nada, porque elas pertenceriam ao domínio numênico, das coisas em si. É aquela frase famosa dele, né? Tive que negar o conhecimento para abrir espaço para a fé. Exatamente essa. Mas atenção! Não é fé cega e racional. É o que ele chama de fé racional. Se a ciência só lida com fenômenos e não pode dizer nada sobre os números, então ela também não pode negar a possibilidade de existir liberdade, de existir Deus, da alma ser imortal, coisas que Kant achava fundamentais para dar sentido à moralidade. Ah, entendi. Então ele não prova que Deus existe, mas diz que a ciência também não pode provar que não existe, porque Deus estaria do outro lado, no numênico. Basicamente, isso. Essas ideias ficam fora do alcance do conhecimento teórico-científico, mas, segundo Kant, elas podem ser justificadas, ou melhor, postuladas por outras vias. Pelas vias da razão prática, da moralidade. Faz todo sentido a estratégia. Ele limita a ciência para proteger o espaço da moral e da religião racional. Mas, voltando um pouco, como a mente estrutura a experiência? Você falou das categorias. Como Kant justifica que essas categorias causalidade, substância, etc., realmente se aplicam a toda a experiência possível? Essa é a tal da dedução transcendental, que todo mundo fala que é um terror de entender. Sim. A dedução transcendental talvez seja o argumento mais denso e mais debatido de toda a filosofia moderna. Mas vamos tentar pegar a ideia central, simplificando bastante, claro. Por favor. A ideia conecta a aplicação necessária das categorias com a possibilidade da autoconsciência. Aquele eu penso que, segundo Kant, deve poder acompanhar todas as minhas representações, todas as minhas experiências. O eu penso? Como assim? Para Kant, a autoconsciência não é uma coisa, uma substância, alma. É uma atividade. É a consciência de que sou eu quem está tendo todas essas diferentes percepções, pensamentos, sentimentos ao longo do tempo. Para que essa unidade da consciência seja possível, minha mente precisa estar constantemente sintetizando, unificando a multiplicidade caótica de dados que vêm dos sentidos. Unificando, tipo juntando as peças. Isso, mas não de qualquer jeito. Unificando de acordo com regras. Para eu ser autoconsciente, para eu poder dizer estas são as minhas experiências, eu preciso ser capaz de distinguir o que é uma conexão objetiva entre as minhas representações, algo que vale para o mundo lá fora, para todo mundo, por exemplo, que o sol aquece a pedra, de uma conexão puramente subjetiva, uma associação que só existe na minha cabeça, tipo sentir cheiro de chuva e lembrar da infância. Entendi. O objetivo versus o subjetivo. Exato. E o ato de fazer um juízo sobre o mundo, o sol é quente, a bola causou a quebra da janela, é justamente o ato de aplicar essas regras de unificação objetiva. E quais são essas regras? São as categorias. Então usar as categorias é o que permite fazer juízos objetivos. Sim. E aí vem a grande sacada da dedução.
A mesma atividade mental de síntese, regida pelas categorias, que me permite fazer juízos objetivos sobre um mundo unificado, é exatamente a mesma atividade que torna possível a minha própria autoconsciência unificada. Eu penso, uma coisa não existe sem a outra. Uau! Portanto, as categorias, causalidade, substância, etc., têm que se aplicar a toda e qualquer experiência que possa ser minha experiência consciente. Se não se aplicassem, nem a experiência objetiva, nem a autoconsciência seriam possíveis. Caramba! Então não é que a mente só encontra uma ordem no mundo. Ela meio que impõe as condições para que exista uma ordem que a gente possa reconhecer como objetiva e, ao mesmo tempo, se reconhecer como o sujeito que conhece essa ordem. O entendimento é o legislador da natureza, como ele diz. Impressionante. É uma ideia muito poderosa e essa noção de legislação pela razão nos leva diretamente para outra grande área de Kant, a filosofia prática, a moral. Principalmente na crítica da razão prática. Certo. Se na filosofia teórica o entendimento dava as leis para a natureza fenômena, aqui, na filosofia prática, é a razão, com R maiúsculo mesmo, que dá a lei moral a si mesma. E a palavra-chave, de novo, é autonomia. Autonomia. A capacidade de dar a lei a si mesmo. E aqui a questão da liberdade vira protagonista total, né? Quer dizer, sem liberdade, não tem como falar de moralidade, certo? Se tudo que eu faço já está determinado por causas anteriores, como eu posso ser culpado ou elogiado por algo? Exatamente. O princípio fundamental é: dever implica poder. Ou seja, se eu tenho o dever de fazer ou não fazer algo, isso só faz sentido se eu posso fazer ou não fazer aquilo. A avaliação moral pressupõe que a pessoa poderia ter agido de outra forma. E Kant era bem radical quanto a isso, né? Ele não aceitava aquelas tentativas de dizer que somos livres e determinados ao mesmo tempo. De jeito nenhum. Ele chamava o compatibilismo, a ideia de que determinismo e liberdade podem coexistir, de subterfúgio miserável. Para ele, não adianta nada dizer que a causa da minha ação está dentro de mim, minha vontade, meu caráter, meus desejos, se essa causa interna for ela mesma apenas mais um elo numa cadeia infinita de causas e efeitos que começou antes de eu nascer. Se tudo no tempo está determinado pelo passado, então não há controle presente sobre as ações e, portanto, não há responsabilidade moral genuína. Ok, mas aí volta o problema. A primeira crítica disse que o mundo dos fenômenos, o mundo que a gente experiencia e que a ciência estuda, é todo regido pela causalidade determinista. Onde raios entra a liberdade, então? É aí que o idealismo transcendental mostra sua força de novo. Lembra, o determinismo causal vale para o mundo como ele nos aparece, para os fenômenos. Mas nós, como seres racionais capazes de pensar a lei moral, também pertencemos, de alguma forma, ao mundo numênico, o mundo das coisas em si, que está fora da cadeia causal do tempo. A liberdade estaria nesse nível numênico, fora do tempo. Exatamente. É nesse nível que reside a nossa liberdade transcendental, nossa capacidade de iniciar uma nova cadeia causal baseada na razão e na lei moral, sem sermos nós mesmos determinados por causas anteriores no tempo. Tá, mas se a gente não pode conhecer nada do mundo numênico com a razão teórica, como a gente sabe que é livre lá? Não parece um salto meio no escuro, uma crença sem base? É uma ótima pergunta, Kant concorda. Não podemos provar a liberdade teoricamente, como provamos um teorema matemático, uma lei física. Mas ele argumenta que temos uma outra via de acesso, uma via prática. Temos uma consciência direta e inescapável da lei moral dentro de nós. A consciência do dever. A voz da consciência. Isso. O que ele chama de o fato da razão. Aquele senso imediato de eu devo fazer X ou eu não devo fazer Y, independentemente das minhas inclinações, dos meus desejos, dos meus medos. Para Kant, essa consciência da obrigação moral é a ratio cognoscendi da liberdade. É a razão pela qual nós sabemos, ou melhor, temos base para acreditar que somos livres.
Porque sentimos o peso do dever, isso nos revela que temos a capacidade de agir segundo ele ou contra ele. A obrigação moral só faz sentido se formos livres. Entendi. A consciência do dever é a prova prática da liberdade. E qual é, então, essa lei moral que a razão descobre em si mesma? É o famoso imperativo categórico. Exatamente. O princípio moral supremo que a razão pura prática descobre. A formulação mais conhecida é: age apenas segundo a máxima pela qual possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal. Ou seja, a regra de ouro turbinada. Antes de fazer algo, eu tenho que pensar. E se todo mundo fizesse exatamente isso que eu estou pensando em fazer, com a mesma intenção? Se a resposta for que o mundo viraria um caos, ou que a própria ação se tornaria impossível, ou que eu não poderia racionalmente querer viver num mundo assim, então a ação é moralmente errada. Perfeito. É um teste de universalização e consistência racional. Ele diferencia isso dos imperativos hipotéticos, que são do tipo: se você quer X, emagrecer, então faça Y, dieta. Esses dependem de um desejo particular, querer emagrecer. O imperativo categórico não, ele vale incondicionalmente, para todos os seres racionais, independentemente dos seus desejos. E agir moralmente para Kant seria agir por causa desse imperativo, por respeito à lei. Exatamente. Agir pelo dever e não apenas conforme o dever. Por exemplo, não roubar por medo de ser pego. A motivação tem que ser o respeito pela forma universal da lei moral, descoberta pela própria razão. Isso é a verdadeira autonomia moral, obedecer à lei que você mesmo se deu como ser racional. E aí liberdade e moralidade ficam totalmente conectadas. Intimamente ligadas. É o que Kant chama de tese da reciprocidade. Só somos verdadeiramente livres, autônomos, quando agimos moralmente. E só podemos ser considerados moralmente responsáveis porque somos livres. Uma coisa implica a outra. Ok. Essa ação moral autônoma guiada pelo imperativo categórico, ela nos leva para onde? Qual seria o objetivo final disso tudo? Boa pergunta. A razão prática não nos dá só a forma da lei, o imperativo categórico. Ela também nos aponta um objetivo final, um ideal a ser buscado. O sumo bem, sumum bono. Sumo bem, o que seria isso? É um estado de coisas ideal, um mundo onde duas coisas estivessem perfeitamente unidas. A virtude completa, que Kant às vezes chama de santidade, a conformidade perfeita e constante da vontade com a lei moral, e a felicidade, distribuída na proporção exata da virtude de cada um. Ou seja, os mais virtuosos seriam os mais felizes. É um mundo como ele deveria ser, do ponto de vista moral. Nossa, isso soa bem idealista mesmo, quase utópico. Como Kant justifica que a gente tem o dever de buscar algo que parece tão inalcançável na prática? É um ponto-chave. É justamente aqui que entram os famosos postulados da razão prática. Kant argumenta: nós temos o dever moral de promover o sumo bem. Ora, se temos o dever de fazer algo, isso implica que esse algo tem que ser pelo menos possível. Seria irracional ter o dever de buscar o impossível. Certo, o dever implica poder? Exato. Então, para que o sumo bem seja considerado possível e para que nosso esforço moral não seja visto como fútil ou irracional, nós precisamos postular, ou seja, aceitar como verdadeiros por uma necessidade moral, ainda que não possamos provar teoricamente, duas coisas. E quais são? Primeiro, a imortalidade da alma. Por quê? Porque a virtude perfeita, a tal da santidade, é claramente inatingível nesta vida finita e cheia de inclinações contrárias ao dever. Então precisamos postular que nossa existência continua após a morte para permitir um progresso infinito em direção a essa perfeição moral exigida. Entendi. Uma vida após a morte para continuar buscando a santidade. E o segundo postulado? O segundo é a existência de Deus. Por quê? Porque no mundo natural, como a gente o conhece, não há garantia nenhuma de que a virtude leve à felicidade. Muitas vezes, parece até o contrário, né? Pessoas boas sofrem,
pessoas más prosperam. Infelizmente, sim. Então, para que a conexão necessária entre virtude e felicidade proporcional, exigida pelo conceito de sumo bem, seja possível, precisamos postular a existência de um ser supremo, onipotente, onisciente e justo Deus como a causa moral do mundo, capaz de garantir que, no final das contas, a felicidade seja distribuída de acordo com o mérito moral. Então Deus e a imortalidade não são artigos de fé cega, nem são provados pela ciência ou pela filosofia teórica. Eles se tornam, digamos, necessidades da razão prática. Crenças que a gente precisa ter para que a própria moralidade, que a razão descobre, faça sentido completo e não entre em conflito consigo mesma. Exatamente essa é a ideia. Não são dogmas impostos, nem conhecimentos teóricos. São postulados. É o que Kant chama de primado da razão prática. Em questões que a razão teórica, científica e especulativa não consegue resolver, é a razão prática, moral, que nos guia sobre o que temos base racional para acreditar. Muito engenhoso. Ok, então recapitulando. A primeira crítica mapeou os limites do conhecimento, mundo fenomênico, natureza determinada. A segunda crítica fundamentou a moralidade na autonomia e na liberdade, mundo numênico, razão prática. Mas parece que ficaram dois mundos meio separados, né? Um abismo, como o próprio Kant disse, entre o reino da natureza, com suas leis causais, e o reino da liberdade, com a lei moral. Exatamente. E Kant percebeu essa tensão. Como conectar esses dois domínios? Como pensar a relação entre o que é, natureza, e o que deve ser, moralidade? É aí que entra a terceira grande crítica, a crítica da faculdade do juízo. A tentativa de construir a ponte. Perfeito. A terceira crítica explora a nossa faculdade de julgar, mas de um modo diferente das outras duas. Aqui ele foca no juízo reflexionante. Reflexionante? Qual a diferença? Enquanto o entendimento na primeira crítica e a razão prática na segunda eram determinantes, ou seja, eles tinham leis a priori, as categorias, a lei moral, e aplicavam essas leis aos casos particulares, o juízo reflexionante faz o caminho inverso. Ele parte do particular, um objeto, um organismo, a natureza como um todo, e busca encontrar um universal, um princípio, uma unidade, um sentido, especialmente onde as leis mecânicas parecem insuficientes para explicar tudo. E como ele faz isso? Qual a ferramenta principal desse juízo reflexionante? A ferramenta principal é a ideia de teleologia, de finalidade ou propósito. O juízo reflexionante opera sob um princípio regulador, ou seja, um guia para nossa investigação, não uma lei constitutiva da realidade. Pensar a natureza como se ela fosse organizada com um propósito, como se houvesse uma inteligência por trás dela, como se ela fosse um sistema direcionado a um fim. Como se. Então não é que Kant está dizendo que a natureza tem um propósito, mas que pensar assim nos ajuda a entendê-la. Exatamente. É um princípio heurístico, um guia para o nosso pensamento. E isso ajuda a construir a ponte entre natureza e liberdade de várias maneiras. Pode dar uns exemplos? Como isso funciona na prática? Claro. Vemos isso, por exemplo, na própria investigação científica. Quando buscamos leis empíricas na natureza, agimos como se a natureza fosse um sistema unificado, ordenado, inteligível para nossa mente. Essa suposição de uma finalidade para o conhecimento guia a pesquisa. Faz sentido. E na estética? Beleza, essas coisas. Também. Quando julgamos algo como belo na natureza, uma flor, uma paisagem, sentimos um prazer desinteressado, que não vem da utilidade da coisa. Kant interpreta isso como um livre jogo harmonioso entre nossas faculdades cognitivas, imaginação e entendimento. É como se a natureza tivesse sido feita para se harmonizar com a nossa capacidade de conhecê-la e apreciá-la. Já o sentimento do sublime, diante de algo imenso ou poderoso na natureza, como uma tempestade ou montanhas gigantescas, nos faz sentir pequenos, mas ao mesmo tempo desperta a consciência da nossa própria superioridade moral, da nossa razão e liberdade, que transcendem a natureza.
A estética, então, já aponta para essa conexão. Interessante. E no caso dos organismos vivos, um animal, uma planta? Aqui a teleologia se torna quase indispensável para o nosso modo de entender. É muito difícil, talvez impossível para o nosso tipo de mente discursiva, que vai das partes para o todo, compreender um organismo vivo apenas pelas leis mecânicas que regem suas partes. Nós o compreendemos muito melhor quando pensamos nele como se ele tivesse um propósito interno, como se suas partes existissem e funcionassem em função do todo. O coração existe para bombear sangue para o corpo, etc. Pensamos teleologicamente sobre os organismos porque as leis mecânicas sozinhas não parecem dar conta da sua auto-organização e finalidade intrínseca. Entendi. É uma necessidade do nosso entendimento. Isso. E levando isso ao extremo, podemos pensar na natureza como um todo, como um grande sistema. Será que ela tem um propósito final? Para Kant, se a natureza tiver um propósito último, esse propósito só pode ser a própria humanidade, mas não a humanidade como simples animal, a humanidade enquanto ser moral, capaz de agir autonomamente segundo a lei moral, capaz de dar um valor absoluto ao mundo através de sua liberdade. Uau! Então a natureza inteira, pensada teleologicamente, apontaria para a moralidade como seu fim último? É a sugestão de Kant na terceira crítica. Isso reconecta tudo de forma incrível. A natureza, regida por leis causais, primeira crítica, pode ser vista como se estivesse organizada para possibilitar a existência de seres livres e morais, segunda crítica, que buscam o sumo bem. E isso, por sua vez, reforça a necessidade prática de postular Deus, agora talvez não só como garantidor da justiça final, mas também como um designer inteligente por trás dessa aparente finalidade da natureza, mas, de novo, sempre como uma ideia reguladora da razão, não como um conhecimento teórico. Caramba, é realmente impressionante a ambição e a arquitetura do sistema kantiano. Ele tentou amarrar tudo, ciência, moral, religião, estética, tudo sobre o guarda-chuva da razão humana e da sua autonomia. É monumental, sem dúvida. A forma como ele redefiniu os limites do que podemos conhecer, colocou a liberdade e a autonomia no centro da moralidade e estruturou nossa própria experiência. E isso marca o pensamento ocidental de uma forma que a gente sente até hoje, né? Em quase todas as áreas da filosofia e até fora dela. Totalmente. E deixa a gente pensando, né? Essa estratégia dele de limitar o alcance do conhecimento científico para salvar o espaço da moralidade, da fé racional, será que essa separação tão radical entre o mundo fenomênico da ciência e o mundo numênico da liberdade, da moral, realmente funciona sem problemas? Pois é. Ao garantir um espaço seguro para a moralidade fora do alcance da ciência determinista, será que ele não acabou criando outros dilemas? Tipo, como entender a nossa experiência humana que parece misturar esses dois lados o tempo todo, como um todo unificado? Como o meu eu numênico livre interage com o meu eu fenomênico determinado? Essa é talvez a grande questão que fica ecoando depois de Kant. Um dos muitos legados dele que continuam a nos desafiar. Essa tensão entre o mundo que a gente pode medir, prever, controlar cientificamente e o mundo do significado, do valor, da liberdade, da responsabilidade. Ela ainda está muito presente hoje nos nossos debates sobre inteligência artificial, neurociência, ética. Kant nos deu uma resposta incrivelmente poderosa e complexa, mas a conversa com certeza continua. Uma excelente provocação para a gente fechar essa nossa análise de hoje. Foi uma viagem e tanto pelo universo kantiano. Agradecemos muito a quem nos acompanhou até aqui. Obrigada, pessoal! E lembrem-se, se curtiram essa exploração filosófica, se ela te fez pensar, deixem aquele like, comentem aí embaixo com suas impressões, suas dúvidas e, claro, inscrevam-se no canal Aislan Bezerra para continuar acompanhando discussões como esta. Isso aí. Valeu e até a próxima!